Oi! 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 Oi, crianças! Oi! Oi! Olá, crianças! Chegou o dia do nosso culto. Um momento de adorarmos a Deus com muito louvor. Agora, nós estamos iniciando o nosso culto das crianças. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus para as nossas vidas. Boa tarde, crianças! Tudo bem com você, tia? Eu tô bem, e você? Também tô bem, graças a Deus. Ai, que bom, hein, crianças? E vocês estão bem? Espero que estejam todas bem. Isso aí! Então, crianças, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a nossa série. Profeta! Ai, que legal! Mas antes, tia, calma. O quê? Tia, você não tá lembrando? Não, Tá o quê? faltando algo. Ai, meu Deus. Será que eu esqueci de falar que além desses profetas aqui vai ter muito mais? Foi isso? Não. O que então? Agora é hora da gente louvar, tia. Então, crianças, vamos louvar! Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. E ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel!
lá no templo, estava quase a dormir. Até o seu nome ouvi, foi correndo até ele. Disse: eu estou aqui. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Somente na terceira vez que o mistério se desfez. Meu filho, eu não o chamei, mas quem o chama agora eu sei. É o Senhor quem está falando, pra uma missão está chamando. Vá de novo ao seu quarto, responda sim ao seu chamado. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Pare, ouça. Pode o Senhor querer chamar seu nome. Pare, ouça. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Pode falar: Senhor, teu servo ouve. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um domingo para iniciarmos um novo profeta. Vocês estão aprendendo tudo certinho, acompanhando? Como que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre um profeta bem conhecido. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre ele. Nós vamos falar sobre Samuel. Mas antes disso, todo mundo fica quietinho. Todo mundo se assenta, vamos fazer silêncio, que nós vamos orar, tá bom? Vamos fechar nossos olhos e falar com o Senhor Jesus. Senhor, meu Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos desamparou. O Senhor continuou conosco, cuidando das nossas vidas, das nossas casas, Pai. Agora, nós colocamos este cultinho nas Tuas mãos. Fala conosco, fala através da Tua palavra, Senhor. Fala mesmo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vocês já ouviram falar sobre Samuel? E o que quer dizer o nome de Samuel? Vocês sabem?
Vamos ver na palavra do Senhor. Quem tem Bíblia, acompanha aí a tia. O primeiro livro de Samuel, versículo 9 até o versículo 11. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Então, Samuel, ele era filho de Eucana e Ana. Ele foi muito esperado, ele foi um filho muito desejado. Depois desse voto que Ana fez, ela consagrou ele antes mesmo de saber que ele iria existir. Ele foi consagrado a Deus. Ela prometeu que entregaria ele para que ele servisse ao Senhor. Eucana também era casado com uma outra esposa e ela já tinha dado filhos a ele. No entanto, Ana, ela era estéril. Por isso que ela chorava abundantemente e nesse dia ela se derramou para o Senhor. Ela pediu com muito fervor no seu coração que Deus concedesse a graça dela conceber um filho. E o Senhor atendeu essa oração dela. Ele concedeu a ela Samuel. Olha como Samuel tá bonitinho aqui. Vocês estão vendo? Então, aqui fala que quando Ana estava orando no templo, ele consagrou Samuel ao Senhor, antes mesmo da existência dele. Então, depois de ter consagrado ao Senhor, Ana esperou Samuel desmamar. Ele era ainda muito pequenininho. Ela levou Samuel para cumprir o seu propósito e entregou ele na casa do Senhor. Ela entregou ele para servir a Deus junto com Eli. E aí, a partir desse momento, Samuel passou a servir ao Senhor junto com Eli. Ele cresceu na presença do Senhor. Ele cresceu sendo ensinado as coisas de Deus, a vivenciar as coisas de Deus. Mas todos os anos, Ana levava a ele uma túnica muito bonita para cumprir seu propósito. E aí Eli começou a orar para que Deus concedesse a graça de Ana gerar mais filhos. E isso aconteceu. Ela gerou mais 3 filhos homens e 2 filhas mulheres, depois de Samuel. Conforme Samuel crescia, ele também crescia na graça do Senhor. Ele crescia em estatura, ele ia ficando maior, mas bem maior, e também crescia na graça do Senhor, nos propósitos do Senhor. O pequeno Samuel, ele servia ao Senhor em tudo na casa de Deus. E vocês, como estão em casa? Vocês também estão ajudando a mamãe e o papai? Samuel, ele fazia todos os serviços. Desde ajudar ele com a ceia, ajudar ele a limpar a casa do Senhor, a fazer todos os serviços, independente da idade. E vocês? Como estão? Vocês arrumam as camas de vocês? Ai, tia, eu sou muito pequeno para arrumar minha cama. Mas e depois de brincar? Vocês juntam os brinquedos? Sim ou não? Ai, hein? Vamos fazer como Samuel. Vamos ajudar. Nós temos que ser servos. Nós temos que ser servos de Deus e ajudantes dos nossos pais também. Temos que ajudar em casa, não é mesmo? Então, Samuel, ele ajudava em tudo. Certo dia, ele deitou para dormir e aconteceu uma coisa muito diferente.
Porque ele já conhecia Deus de muitas formas. Ele conhecia o Senhor nos momentos dos cultos, ele conhecia o Senhor nos momentos das orações, no momento em que ele ia deitar e agradecer a Deus, mas ele nunca tinha tido uma experiência real com Deus. Ele não tinha ouvido Deus, ele não tinha falado diretamente com o Senhor. Ele apenas tinha falado em oração. Mas nesse dia aconteceu algo muito diferente, não é mesmo? Ele foi deitar. Quando ele estava lá pegando no sono, ele ouviu algo diferente. Ele ouviu o nome dele por 3 vezes. Samuel, Samuel, Samuel. Prontamente ele levantou e foi até o quarto de Eli e falou: o senhor precisa de alguma coisa? Ele respondeu: não preciso de nada. Vai dormir. Já é tarde. Ele voltou. Deitou. Quando ele pegou no sono novamente, ele ouviu novamente: Samuel, Samuel, Samuel. Ele correu e chegou aos pés da cama de Eli e falou: pois não, Senhor, o que o Senhor precisa? Ele logo entendeu que algo estava acontecendo. Ele disse: não, Samuel, eu não te chamei, mas o Senhor quer falar com você. Volte lá e diga: Senhor, estou aqui. Pode falar comigo. Eu quero te ouvir. Samuel voltou e assim fez. Deitou novamente, se ajeitou para dormir. E aí, passado um tempo, ele ouviu novamente: Samuel, Samuel. E ele, como muito obediente que era, falou: Senhor, estou aqui, estou te ouvindo. Pode falar comigo. E a partir daí, o Senhor passou a falar com ele de diversas formas. Ele passou a ter várias experiências com Deus. Essa foi apenas a primeira. E vocês, como estão? Estão tendo experiências com Deus? Vocês estão conversando com o Senhor, pedindo a direção dele? Crianças, não tem idade para falar com o Senhor. O Senhor, ele aparece para nós. Mesmo nós semos adultos, nós semos criança, nós somos velhos, independente. Nós somos homem, mulher, independente. O Senhor, ele nos conhece. Ele nos chama pelo nosso nome. Ele sabe do que a gente precisa. Ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece os nossos problemas, ele conhece as nossas limitações, ele sabe o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Ele nos conhece. Então, por isso, nós devemos servi-lo, nós devemos ser obedientes, nós devemos ser bondosos. Tudo isso que nós já falamos em todos os cultos, nós temos sempre que aprender. Cada dia, de cada culto, aprender algo mais. Nós temos que aprender a ser bondosos, nós temos que aprender a ser obedientes, independente do lugar. Nós podemos ajudar como Samuel na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, na escola, não é mesmo? Nós temos que dar testemunho em todos esses lugares e a todos os momentos. Crianças, jovens, adultos, velhos, a todos os momentos. O Senhor está nos acompanhando. Ele está nos vendo, não é mesmo? Então, hoje a tia quer que você também faça isso. Você que está aí em casa. Que você aprenda que nós podemos servir a Deus de diversas formas, de diversas maneiras, de diversos jeitos, independente da nossa idade. Nós temos que fazer como Samuel, ouvirmos a voz do Senhor. E assim, muitas coisas boas, muitas experiências nos acontecerão. Vocês sabiam que foi Samuel que ungiu Saul? Um rei, por isso mesmo, ele ungiu também Davi. Ele tinha tanta credibilidade, ele era tão ouvido por essas experiências, por o Senhor estar na vida dele, pelas manifestações do Senhor na vida dele, que o Senhor escolhia um rei e ele ungia. E Israel sabia que aquele rei era o escolhido do Senhor. Então, nós fazendo a nossa parte, nós servindo ao Senhor,
todas as pessoas saberão que nós somos dele, que através da nossa vida o Senhor age, que nós somos escolhidos dele. E hoje vamos orar para que Deus se manifeste na nossa vida também, para que nós tenhamos experiências, assim como Samuel. Todos nós temos um chamado e nós precisamos descobrir qual é esse chamado, não é mesmo? Mas nós temos que estar sempre alinhados com o Senhor, fazendo tudo de acordo com a vontade dele. Amém? Todo mundo entendeu a mensagem de hoje? Então nós vamos orar e pedir que o Senhor se manifeste na nossa vida, para que nós tenhamos experiências tremendas e sobrenaturais com Ele. Amém? Vamos então ficar quietinhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pelo culto de hoje, pela palavra que tivemos, Pai. Que nós consigamos, Pai, ser como Samuel, obedientes, Pai. Que nós cresçamos em estatura e em graça, no favor do Senhor, Pai. Esteja conosco, guiando os nossos passos, guiando os nossos sonhos, Pai. Dê sabedoria a nós, Pai, às nossas crianças, Pai, para que elas consigam estar diante da Tua presença, Pai, e para que elas vejam as Suas manifestações, as Suas maravilhas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Então, crianças, hoje nós aprendemos sobre Samuel. E eu espero vocês no próximo Culto Kids. Amém? Beijo. Parece que a gente tá super fora. Que esquisito. A câmera tá aqui, a gente tá bem lindo no canto. Então, é culto, Miglis, que eu ia entrar com outra coisa. Então eu falo, graças a Deus. Não, é porque eu ia falar, e vocês, crianças, vocês estão bem? Então tá bom, você fala, graças a Deus, que eu termino. Não, eu sei, graças a Deus. Então tá bom, vai. 1, 2, 3, 4. Tá bom. Tô diferente. Vai. Graças a Deus. Olha, criança, e vocês estão bem? Achei que você ia dar continuidade, eu fiquei quieta. Então tá bom, vai. Depois tudo. Tá, vai. Vamos lá, voltando. E depois disso, para cumprir seu propósito.